No programa Evolução do Cérebro de hoje, nós recebemos a psicóloga Rosane Cavalcante, que trabalha no RH da Coca-Cola. Nós vamos estar falando exatamente sobre isso, a questão da saúde mental do trabalhador. Em consultórios médicos, sempre recebemos muitas queixas dos trabalhadores que atendemos em relação ao que acontece na empresa. Nós estamos vivendo uma época diferente. Quem pode falar melhor sobre isso é a Rosane, que é especialista no assunto. Rosane, por favor, se apresente. Olá, tudo bom? Obrigada por estar aqui hoje, falando desse tema que é tão relevante para nós, também psicólogos, principalmente que atuam na área organizacional. Eu sou psicóloga há 11 anos, há 10 estou na Coca-Cola como analista de RH. Eu tenho artigo publicado também sobre saúde mental no trabalho e eu tenho uma grande paixão pela área, né, de saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho. Então, eu desenvolvo bastante pesquisas relacionadas ao trabalho, a fim, né, realmente de auxiliar na parte de gestão de pessoas, que é o que eu trabalho atualmente. Então, nós estamos com a pessoa certa aqui para estar falando sobre isso. Rosane, essa experiência que você tem, o que você acha que essa pauta se tornou tão relevante nos últimos tempos? Hoje em dia, a gente diz que a aceleração, né, que a gente tem hoje no mundo, né, tudo muito acelerado, a gente precisa fazer tudo com muita precisão, mas ao mesmo tempo tudo muito rápido, né? Então essa aceleração tem causado muito desgaste emocional para as nossas pessoas, para todas as pessoas, nossos colaboradores e tudo mais. As pessoas não estão conseguindo equilibrar mais a vida pessoal da profissional. Então, chega-se no trabalho, precisa dar conta de várias demandas, né? O excesso de demandas tem causado também. Problemas relacionados também a assédio, né? Que a gente tem uma pauta muito relevante hoje e que está sendo tratado até pelo Ministério do Trabalho e todos os âmbitos do trabalho, que tem crescido muito essa questão do assédio, que também tem causado muita ansiedade, desgastes, até depressão nas pessoas, né, no âmbito de trabalho. Então, assim, o mercado de trabalho ele também está muito mais competitivo, isso também tem trazido para as pessoas uma certa ansiedade, angústia. Então, a gente vê que hoje as pessoas elas não estão conseguindo fazer mais esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, profissional, e a parte profissional tem gerado nelas muita ansiedade porque tem que dar conta de demandas muito elevadas no âmbito de trabalho. Então, às vezes a equipe que está pessoas, né, fora, devido estarem doentes, né, físico ou mentalmente falando, e aí as outras que estão ali precisam dar conta do serviço das pessoas que estão fora. Então, a gente tem tido muito mais absenteísmo, né, em relação à carga excessiva de trabalho. E a gente começou a ver isso também um pouco mais a partir da pandemia, né, como isso gerou muito mais desgastes emocionais e estresse de 2020 para cá, né? Nesse contexto que você coloca, como assim que você vê a questão da NR1 para entrar em vigor? Isso. Explica para a gente a NR1. A NR1, né, é uma norma regulamentadora, né, que cuida da saúde do trabalhador no âmbito físico, né, ocupacional. E a partir de maio, ela vai começar a cuidar da parte emocional, mental das pessoas trabalhadoras. Por quê? Porque a gente vem, como falei, né, desde a pandemia, vendo uma crescente, né, número de absenteísmo causado pela parte emocional, né, mental das pessoas. Então, vai fazer necessário, né, fazer esse acompanhamento nas empresas para ver se elas têm programas que estão cuidando mesmo da saúde psicológica dos colaboradores. Então, a partir de maio, entra em vigor e as empresas podem ser multadas caso elas não estejam oferecendo o suporte necessário para os colaboradores em relação à saúde mental. Então, tem que incluir programas que entre nessa linha aí de saúde mental também, além do físico que já existe, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que as empresas podem fazer para se adequar a essa nova norma? Ótimo. Aquelas que ainda não estão trabalhando, porque a maioria já estão trabalhando com isso, né,
desde sempre, eu acho que é uma pauta que a gente tem que cuidar, né, que é a saúde em forma integral do colaborador. E então, assim, não só a física, então a gente tem buscado, todas as empresas, eu falo no modo geral, benefícios que abrangem, né, a parte mental, né, e saúde física e a qualidade de vida dos colaboradores e bem-estar. Então, tem se colocado mais benefícios voltados para o bem-estar do colaborador, como assistência também psicológica, o preparo da liderança, né? A gente tem que preparar a liderança para ter uma escuta mais empática, conseguir perceber o colaborador quando ele não está bem, né? Porque, às vezes, a falta de empatia, né? Eu acho que a palavra exata para cá, né? Faz com que a gente não entenda que as pessoas, às vezes, estão passando por alguma situação, né? Porque a gente tem vida pessoal também e às vezes a pessoa não está conseguindo equilibrar e com a vida profissional e acaba que acontece da seguinte forma, que a pessoa fica adoecida. Então, o profissional hoje, ele precisa ter esse apoio, né, da liderança. Então, a gente, preparando a liderança, a gente também avança bastante nesse tema de saúde mental, com certeza. Como boas práticas, o que já está sendo adotado assim, de prático, que você percebe, que você tem conhecimento, que conversa com as colegas das empresas? Primeiramente, assim, pesquisa de clima, né? Eu acho que a pesquisa de clima para escutar mesmo o colaborador, saber das demandas, saber o que eles estão sentindo, como o ambiente de trabalho está sendo para eles, né? E a pesquisa de clima sendo feita no ambiente corporativo é muito importante, porque a gente consegue realmente medir como que esse colaborador está se sentindo nesse ambiente de trabalho. A gente tem adotado, e todas as empresas têm adotado, programas de desenvolvimento mesmo, com palestras com psicólogos, psiquiatras, que falam mesmo de segurança psicológica, falam sobre bem-estar. Um programa robusto também de nutrição, porque a nutrição também é importante para a saúde mental, como também a parte de atividades laborais dentro do ambiente de trabalho, que ajuda também, porque exercício físico, né, também auxilia muito nessa parte de ansiedade e tudo mais. Então, são algumas das práticas, boas práticas que as empresas têm adotado, como também pausas, né, um pouco maiores, né, durante o tempo, né, de trabalho, né, priorizando que as pessoas pausem mesmo, para que elas possam, né, ter um pouco mais de tempo para dar aquela descansada, né, e promovendo também alguns dias da semana, talvez, tirar uma folga para poder dar aquela descansada e poder se restituir para o outro dia do trabalho. Hoje também a gente tem uma dinâmica de trabalho um pouco diferente também, né? As empresas têm adotado também uma flexibilidade de horários para que os colaboradores possam também conseguir fazer outras coisas das demandas pessoais também, que às vezes não conseguem, né, durante a semana, quando a carga horária de trabalho é muito extensa. Então, hoje as empresas também têm flexibilizado um pouco mais a questão do horário, né? Acho isso ótimo saber dessa flexibilização, porque é uma das queixas que eu recebo no consultório. Veja bem, no meu trabalho como médico psiquiatra, eu tenho uma outra percepção. É muito bom saber do que acontece, em geral, dentro das empresas, porque quando eu recebo o meu paciente, que ele fala da sua empresa, as coisas que eu mais recebo, assim, que eu enumero, a questão do assédio é constante. Sim. Aí abre-se um parênteses. Sem querer fazer nenhum meme nem nada, nós sabemos que nós estamos convivendo com uma geração muito mimimi. Então, torna-se mais difícil para mim tentar entender o que realmente ele traz de sério, aonde que ele está lidando ali, de repente, com um gerente, um coordenador psicopata, ou aonde que é ele que não está preparado para lidar com as responsabilidades, cobranças de um trabalho, de uma empresa. Isso, para a gente, é uma preocupação. Então, em geral, o trabalhador, poucos são os que defendem a sua empresa.
o que é mais comum para mim é de escutar a cobrança. Sim. Às vezes eu escuto cobrança num nível tão sério que dá vontade de falar, não, peraí, eu vou lá nessa empresa tirar satisfação com esse chefe, porque não tem condição desse cara estar fazendo isso com a minha paciente. Sim. Né? E o que acontece hoje? Está sendo comum canais de denúncia, programas que você tenha conhecimento em geral, porque eu sei que os psicólogos da área de RH conversam entre si. Sim, sim. Eu perguntaria assim, questão dos canais de denúncia e quando eles realmente têm as normas da empresa, como que ele dá com o compliance, né? É isso o nome? Isso. Então, a questão do assédio realmente é algo que está muito em alta, é um tema de muita relevância e que também está dentro também da questão da saúde mental, porque realmente pode trazer um grande sofrimento para o colaborador, né? Tanto pode chegar a vir a ter uma ansiedade, uma depressão, você deve ter um pouco mais de propriedade até para falar do que vem no seu consultório, mas assim, como você falou, canais de denúncia é uma das boas práticas que as empresas precisam adotar. Esse canal de denúncia ele tem que ser muito bem respaldado em relação a receber realmente essa denúncia e dar escuta para essa denúncia, independente se parece a coisa mais sem fundamento do mundo. Por quê? Toda denúncia ela pode ter assim, algum gatilho ali que pode ter levado essa pessoa a fazer essa denúncia. Então, a gente precisa investigar. Não necessariamente aconteceu o assédio, né? Que pode acontecer de não ter acontecido mesmo, igual como você falou. Muitas das vezes as pessoas estão insatisfeitas e essa insatisfação pode gerar nelas a vontade, o interesse em prejudicar outras, né? Então, o canal de denúncia ela tem que servir de um canal de escuta, mas investigativo também. Então, tá ali com um olhar bem criterioso para aquela demanda ali que surgiu na denúncia. E tratar, né? E como você falou, tem que ter políticas. E essas políticas têm que ser respeitadas dentro do ambiente corporativo. Então, se uma empresa não tem políticas, né, de conduta, de ordem, né, de ordem, de segurança e de manter a ética e a conduta, ela precisa realizar, porque é necessário as pessoas terem noção do que pode e que não pode dentro do ambiente de trabalho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu falei que às vezes eu recebo a queixa com tamanha intensidade que me toca de uma tal maneira que dá até vontade de ligar e ir lá falar com essa pessoa. Por outro lado, quando eu procuro filtrar isso, sim, pelo menos uns 60% das queixas eu percebo que é mais a limitação da pessoa, nem sempre causado por um estado de depressão. Nós sabemos que a depressão é uma doença, um transtorno grave, porque fragiliza emocionalmente, torna a pessoa com maior baixa autoestima. Então, qualquer coisa pode se tornar de grande relevância. De grande relevância, se torna ofendido. Então, quando nós tentamos filtrar esse paciente, essa pessoa, ela é alguém que está passando por um quadro depressivo, é alguém que está um transtorno de ansiedade grande, ou realmente é alguém que está sofrendo esse tipo de assédio. Muitas queixas, olha, para você ter uma ideia, eu já tive situação de começar a escutar as queixas do paciente e falar, olha, eu acho que você está falando com a pessoa errada. Uhum. Porque o que você está trazendo para mim talvez fosse mais para você discutir com um advogado. Porque isso não é uma queixa médica se você está reclamando que o seu ambiente de trabalho está insalubre ou algo assim. Talvez você vai conversar no seu sindicato, na sua associação, não. Então, assim, nós recebemos a queixa de maneiras que, de certa maneira, torna difícil filtrar. Então, se eu que estou recebendo, eventualmente eu tenho essa dificuldade, eu imagino você, dentro da empresa, todos os psicólogos que trabalham com RH, sendo exatamente o intermediário ali, tendo que filtrar o que aquele colaborador
está simplesmente não aguentando a carga de trabalho ou aonde que ele está com questões pessoais grandes. E nessas questões pessoais, assim, eu tento pensar de duas maneiras. Está passando um problema sério, está realmente assim com um familiar adoecido, que está mexendo com ele, ou é alguém que traz um transtorno depressivo, ansioso, fóbico, seja lá o transtorno que for. Então eu imagino assim, a dificuldade do psicólogo estar ali dentro, lidando com isso diariamente. Sim, é por isso que eu falo, assim, a gente tem que ter um preparo muito grande. Então, assim, tem que estar sempre se preparando. Então, tanto quanto a gente tem preparado muito a liderança, né? Nós que trabalhamos na área de RH, se você for olhar, todas as empresas elas têm focado muito na liderança. E às vezes as pessoas falam, mas vocês focam só na liderança? Porque a liderança preparada, ela consegue preparar equipes mais diversas e entender mais essas equipes diversas, né? Porque a gente tem hoje também essa questão da diversidade dentro do âmbito corporativo. E essa diversidade são pessoas com histórias de vida muito diferentes, que trazem de lá, né, de casa e da vida delas, histórias diferentes. Então, às vezes, ela lida com algumas pressões, algumas questões do trabalho de forma diferente do outro. E de nós mesmos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo de empático, desse olhar mais centrado na pessoa, né? Olhar que aquela pessoa pode ter vivenciado outras situações na vida que ela está trazendo junto com ela, né? Então, hoje a gente, como psicólogos, como especialistas da área de RH, a gente tem atuado muito junto com a liderança para que a gente possa cuidar dessas pessoas. E cuidando também da liderança também, que fica adoecida. Fica, né? Eu imagino que o perfil do líder hoje ele tem que ser um pouco diferente, porque anteriormente os coordenadores, os líderes, eram aqueles que se destacavam no seu trabalho. Sim. Geralmente essas pessoas que se destacam, elas são mais dotadas, têm maior vontade, maior resiliência para trabalhar. E se não é alguém que tenha uma sensibilidade, que geralmente eles não têm, porque pensam de uma forma muito pragmática o trabalho, então eu acho que hoje um pouco do perfil desse líder, ele tem que mudar, porque como que eu escuto as queixas? Parece que não tem nada que agrada. Então, o meu paciente, ele chega e fala assim, você imagina que meu chefe, na frente de todo mundo, me disse isso. Me falou que eu estou precisando acompanhar o ritmo do resto da equipe que eu não acompanho. Falou isso comigo na frente de todo mundo. Aí eu penso, nossa, deveria falar de forma discreta. Aí, em seguida, eu recebo um outro paciente que chega e fala assim, olha, no meio da reunião, o chefe virou para mim e falou assim, eu não vou conversar com você agora, eu vou conversar com você em particular. E ficou todo mundo olhando, saí da reunião arrasada, pensando o que eles estavam falando de mim. Então, esse perfil do líder hoje... Ele tem que mudar. Mudou, na verdade. Mudou, né? Mudou. Ele tem que ter alguma sensibilidade de perceber as pessoas mais individualmente, até a forma de quem prefere estar conversando em grupo ou separado. Então, hoje a liderança... sim, desculpa, só mais uma coisa. E sem um outro ponto a ser levantado, que eu imagino hoje os líderes dentro das grandes corporações, sejam bancárias, sejam de indústria e tudo mais, que quando esse líder vai falar em privado, aí nós entramos no risco do assédio. Porque dependendo do que ele falar, ele pode ser acusado de assédio. Diante dessa dinâmica que a gente falou sobre que às vezes a pessoa está num sofrimento, às vezes ela acredita que ela está sofrendo um assédio porque ela foi advertida por algum comportamento, às vezes pode acontecer dele ser acusado de assédio porque advertiu sobre alguma situação que aconteceu. Por isso que o canal de denúncia é essencial e pessoas preparadas para investigar é essencial, né? Porque nem sempre é o que é passado. Mas em relação à questão da liderança, que o perfil mudou, realmente mudou. Tem buscado mais líderes que estejam junto com a equipe, sabe? Antigamente, o líder, para você chegar até a liderança, você tinha que passar por vários níveis hierárquicos para você chegar para conversar para o seu líder conseguir saber o que está acontecendo lá embaixo na
na base, né, que a gente fala. Hoje não, hoje ele está ali junto com toda a equipe, ele promove mais reuniões de engajamento, tá mais próximo, tá ali, portas abertas, né, que a gente fala que é portas abertas, antes tinha que, né, marcar horário, agora não, tá com as portas abertas, a hora que você precisar conversar comigo, você pode estar aqui. Então, esse líder, ele tá mais voltado mesmo para o desenvolvimento mesmo da equipe dele, na parte também emocional, e não só na produção, né? Produtividade, não está buscando só produtividade. Em cima de tudo isso que nós falamos, além da saúde mental, o que as empresas podem fazer para promover esse primeiro passo? Então, eu falo que a gente tem que cuidar da saúde de forma integral, né? Então, quando a NR1 vinha, a gente vai agora conseguir cuidar integralmente, né? Porque antes só buscava a questão da parte física. Então, a gente tem que cuidar tanto da física quanto da emocional, né? Então, promover realmente projetos de qualidade de vida, trazer novos benefícios academia, né, benefícios que tem parceria com academias, que força, né, dê essa vontade das pessoas de procurar fazer, né, um exercício físico, que a gente sabe que é muito importante, alimentação saudável, ter um bom entendimento, né, do que as pessoas precisam fazer para ficar bem, né, ter o bem-estar. Então, tudo que puder agregar de benefícios, não necessariamente só um plano de saúde, né, que antigamente a gente tinha o plano de saúde, né, que é o que os colaboradores geralmente buscam, né, mas hoje buscar trazer outras coisas, né, parcerias com instituições de ensino para buscar também o aprendizado, né, melhorar mesmo a parte de desenvolvimento, trazer estratégias mesmo de treinamentos, pessoas bem preparadas para essa escuta, estar ali realmente bem junto deles mesmo para poder promover bem-estar e dizer para eles realmente que é importante eles cuidarem da vida deles no modo integral, conseguir dividir essa parte tanto profissional quanto pessoal, né? Então, estar preparados. Sem ser repetitivo, hoje, se uma empresa te chamasse para fazer uma consultoria, e te perguntasse qual o primeiro passo que nós devemos dar, o que seria a sua indicação para o primeiro passo que uma empresa que ainda não está cuidando dessa parte começar a praticar essa boa prática Sim, primeiramente é entender como que esses colaboradores estão se sentindo no ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa de clima, implementar. Aí, se não tem uma política boa de normas, implementar também, para a gente poder entender que essas normas estão fazendo sentido para essa equipe, se elas estão conseguindo se engajar dentro das normas da empresa. Então, assim, entender um pouco mesmo o clima dessas pessoas para a gente poder desenvolver estratégias em cima do que a gente conseguir absorver como necessidade da equipe, né? Muito obrigado, Rosane. É você. Hoje, sob o patrocínio do Max Luz Cartão, aqui no programa Evolução do Cérebro, recebemos a psicóloga Rosane Cavalcante, que trabalha com RH, e esperamos que vocês tenham gostado de todas essas informações que ela nos passou de forma tão brilhante. Obrigado, Rosane. Obrigada a você.